Então, por favor, fique à vontade, teremos 20 minutos para fazer perguntas. As regionais também podem se participar com as perguntas. Estão abertas. Marcos, nosso... Deixa eu aproveitar e já fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu tive agora depois da apresentação, Marcos. A UTCAC está restrito a um tipo de infração ou eu posso ali ter um conjunto de infrações, sei lá, às vezes é uma dificuldade de atendimento ao beneficiário ou alguma conduta de como foi feito esse atendimento que gerou vários tipos de infrativos. Artigo 20, o artigo X, Y, Z e O, e eu junto aquilo todos e vou fazer os ajustes. Eu posso fazer esse pedido ou eu tenho que focar em um artigo específico? Olha, a princípio a gente tenta separar os tipos infrativos, mas se eles tiverem correlação, dependendo do caso, a gente faz no mesmo TCAC, que foi até o caso deles, né? Eram 2 tipos infrativos, a gente botou no mesmo termo. Acontece, às vezes, dos tipos serem parecidos, né? E aí a gente junta. Ou então, caso de olho vivo, que já não tem mais, mas a gente tem alguns TCACs de olho vivo. Nesses casos, a gente pegou todos os tipos infrativos e fizemos um TCAC só para eles. Enfim, a gente prefere separar, mas, se for o caso, a gente pode fazer junto também. Marcos, em complemento à pergunta do Marcos, a possibilidade, por exemplo, de celebrar um TCAC em torno de uma infração de natureza econômico-financeira, a exemplo, uma operação financeira que tenha sido feita de forma irregular na conta da operadora. Você acha que a DIOP permite esse tipo de... Até agora não chegou nada para a gente. A princípio, pela RN, não haveria empecilho, né? Mas como eles são área técnica, provavelmente a gente vai ter que consultar. É importante frisar que, quando a gente faz um TCAC envolvendo a matéria de outras diretorias, que é o caso, né, a gente sempre entra em contato com elas, né, para poder pegar o feedback, pegar o know-how, como resolver isso. Né? A gente sempre vê que é reiterada a possibilidade de você fazer TCAC em torno de infrações mais assistenciais, né, que eu acho que é o que ou mais um comum, número maior. Né? Mas a financeira, pelo jeito, pelo que você falou na sua exposição, só as informações que não existe esse entendimento já interno da agência, que tanto da DIOP quanto da DIPRO, que não... Eles não celebram TCAC em torno dessas entregas, né, da entrega dessas informações. Para a informação periódica, sim. Para esses outros temas envolvendo infrações deles, eu não tenho nada ainda a respeito, não. Vocês podem pedir que a gente leva para eles, conversa e vê o que dá para fazer. Perfeito. Okay? Obrigada. É Rio Grande do Sul que você falou, Simone? O Rio Grande do Sul, abrange? Oi, bom dia a todos, eu sou o Marcos, eu estou representando o Círculo Operário Caxiense aqui em Porto Alegre. Primeiro eu queria fazer um cumprimento para a doutora Daniela e dizer que essa ideia da jurisprudência das decisões é muito importante para quem está trabalhando nessa área, que eu acho que isso dá uma segurança para todo mundo saber o que está sendo decidido entre as diretorias. Sobre o TCAC, eu teria uma dúvida que diz... A gente tentou celebrar um TCAC com uma operadora e foi exigido uma indenização pelos custos do processo administrativo e uma indenização por danos regulatórios. A gente ofereceu... Era um processo grande, de uma fiscalização olho vivo de 2008. Toda a legislação já tinha sido alterada nesse meio tempo, quando a gente propôs o TCAC em 2016. A ANS exigiu uma indenização por dano regulatório pelos custos do processo administrativo. A gente não conseguiu chegar num bom termo entre a porcentagem do valor da multa, no caso, né, que a gente calculou isso através do valor da multa. Existe alguma orientação da própria ANS quanto ao valor mínimo ou valor máximo desse dano regulatório, e o que seria efetivamente esse dano regulatório? Vamos lá. O dano regulatório, nesse momento, ele não está sendo mais cobrado. Tá? A Procuradoria Federal entendeu que a gente precisa normatizar isso na RN. Então, a gente tirou isso de cena nesse momento. A princípio, seria um complemento, né? Uma indenização pelo fato de ter sido aberto o processo sancionador e movida a máquina administrativa. Seria para reforçar mesmo o compromisso do operador em resolver aquela questão daqui para frente, em todo sentido, né, de forma macro.
Mas, nesse momento, não está tendo mais essa cobrança. Tá? Só o pagamento, parágrafo 2º do artigo 10, que aí é padrão mesmo, e aí o percentual varia de 5% a 30%. Mais alguma dúvida? Perfeito, muito obrigado. Nada. Tem mais alguém lá? Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um questionamento para o Marcos, levando em consideração o caso apresentado pela doutora Daniela. Ela falou que levou uma multa, a operadora levou uma multa decorrente de um produto que estava devidamente registrado na Agência Nacional através dos trâmites legais. Então, assim, o produto foi autorizado de comercialização com as cláusulas que estavam vigendo. A ANS, ante a essa autorização de comercialização deste produto, no momento que vocês identificaram, né, que essa cláusula estava indevida ou incorreta ante as normativas da ANS, também tem uma avaliação da ANS que também autorizou a comercialização desse produto. Então, assim, a prática da operadora ela aconteceu decorrente de uma autorização de comercialização deste produto. Isso também é avaliado pela ANS? Outra pergunta, já aproveitando a situação. Eu não entendi se a indenização do beneficiário no TCAC ela é para todos que estavam dentro daquele produto ou exclusivamente para aquele que decorreu da penalidade de multa. Vamos começar pela mais fácil, então, né? A indenização é para aquelas pessoas que são os beneficiários reclamantes do processo sancionador, que é objeto do TCAC. Tá? Pode ser que você tenha outros beneficiários que estão naquela situação, mas se eles não estiverem no TCAC, no sancionador, eles não vão ser indenizados. Tá? A segunda pergunta, né? O TCAC, a princípio, ele não entra na discussão do mérito do sancionador. Tá? A gente não discute se está certo aquilo ou não está, a gente tenta resolver. Eu te confesso que até então a gente não fez essa análise que você está propondo, mas eu não vejo problema nenhum a gente fazer, a partir de agora, começar a pensar isso e, se for o caso, encaminhar para as áreas. Tá? Mas, como a gente não entra no mérito, a gente nunca fez esse questionamento, vou ser sincero com você. Eu entendo, até sugiro que seja discutido essa situação, porque quando a gente cadastra um produto e ele está autorizado para comercialização, subentende-se que esse produto está correto, está dentro das normativas da operadora, senão teria que ter vindo com alguma sugestão de alteração ou negativa até de registro do produto, né? Então, assim, a gente faz achando que está acertando. E aí, na hora que vem para uma análise fiscalizatória, não, operadora, você fez tudo errado. Mas como fiz errado se tem uma autorização de comercialização da Agência Nacional? Então, há uma dupla corresponsabilidade nessa situação. Uhum. Só frisando o seguinte, né? A DIFIS, na verdade, era mera aplicadora de normas. Né? Quem determina, quem aprovou, foi a DIPRO. Então, acho que é pertinente a crítica, mas é uma crítica que a gente tem que encaminhar para a DIPRO, porque é ela que, a princípio, autorizou. A gente só aplica aquilo que está disposto, né? A gente verifica depois da aprovação. Mas eu acho que a gente tem que, sim, levar a discussão. Tá ok? Obrigado. Eu acho que, com relação à sua dúvida, havia, acho que há um tempo atrás, lá no começo, né, da regulação, a gente tinha a obrigatoriedade de que a DIPRO aprovasse as cláusulas contratuais efetivamente para você poder comercializar um produto. A partir do momento em que houve uma evolução do registro de produto, você não existe mais a prévia análise das cláusulas contratuais, é isso. Então, aí passou-se apenas não houve mais a necessidade de depósito dessas cláusulas e apreciação dessas cláusulas por parte da DIPRO. Ela entende que você já entrega para o beneficiário uma redação que esteja de acordo com a legislação. Então, por isso que o Marcos está fazendo essa ressalva. É óbvio, né, que deveria ter uma integração aí, dependendo do produto que está sendo analisado ali no momento da fiscalização. Mas acho que existe agora essa diferença. Mas acredito que a maioria dos problemas, até a doutora pode confirmar, é que, assim, provavelmente esse produto era um registro muito antigo. Né? Então, provavelmente ainda estava dentro dessa normativa de cadastrar todas as cláusulas. Né, esclarecendo, então, realmente, esse produto ele foi registrado na vigência da RN 100, na qual a minuta era enviada e voltava com aprovação
né? Aquele instrumento jurídico, a operadora submetia um instrumento jurídico, ele tinha algumas cláusulas genéricas e, posteriormente, ela fazia o contrato, que, teoricamente, teria que ser com base no instrumento jurídico. Só que o instrumento jurídico, acho que foi revogado, acho que tem 3 anos, alguma coisa perto disso. Tem 3, 4 anos, então. Quando eu entrei na ANS em 2013, ele ainda vigia, mas acho que um ano depois ele cessou, até porque tinha um volume muito grande ainda pendente de análise, então passou-se a não exigir mais o instrumento jurídico. Então, por isso que uns instrumentos antigos ainda poderiam ter sido analisados, mas era uma coisa genérica. Os contratos trariam as especificidades. E aí pode ser que as cláusulas em desconformidade tenham advindo dessas especificidades no instrumento jurídico. Bom dia. Deu para observar que a celebração do TCAC é feita por vários motivos e, de acordo com algumas análises, a grande maioria são aspectos assistenciais. Então, foi falado inicialmente também que o motivo da nossa conversa hoje aqui não é explicitamente NIP. No entanto, aproveitando algumas observações feitas pela doutora Daniela, eu gostaria de saber um aspecto. Nós temos observado que há um certo grau de desconhecimento por parte dos fiscais da DIFIS sobre as definições da RN 424/17 sobre a junta médica. Eu gostaria de saber dos senhores da DIFIS se há algum trabalho interno para alinhamento e entendimento do rito da junta médica para evitar o encaminhamento de processos que estão fora, por exemplo, do entendimento que não se formata a junta médica para evento não coberto, não se formata a junta médica para evento conduti no anexo 2 da RN vigente, ou que possua exclusão de cobertura explícita no corpo da RN do rol. Olha, não sei exatamente qual é esse caso concreto que isso tenha ocorrido, mas foi o que o Marcos colocou, né? A DIFIS ela busca aplicar a norma elaborada pela outra área, né? Nós somos aplicadores das normas, nesse caso, junta médica, uma norma elaborada por outra diretoria, e a gente busca aplicá-la conforme, enfim, de acordo com a reclamação, de acordo com aquele caso concreto no curso da fiscalização, né? Eu não sei exatamente qual seria esse caso, mas existe, sim, por parte da DIFIS, um esforço contínuo na análise de várias NIPs, inclusive, a gente tem um sistema que é o CIF Relacionamento. Quando a gente tem qualquer dúvida técnica relacionada à área especial de diretoria de produtos, é encaminhado um questionamento para a gente dirimir essa questão no próprio curso, na própria análise da NIP, caso surja alguma dúvida. A gente procura sempre estar em contato com eles para alinhar os posicionamentos, caso seja necessário. Então, assim, eu não sei exatamente qual foi a situação concreta em si, mas isso é feito, né? A fiscalização sempre procura atuar nesse sentido de coadunar, quando possível, é claro, os entendimentos de forma a aplicar a norma elaborada pela área técnica, no caso concreto, né? No caso da análise fiscalizatória, da melhor maneira possível. Bom dia. Meu nome é Lidiane Mazzoni, eu sou associada em Pinheiro Neto Advogados, eu represento algumas operadoras associadas da Abrange. Primeiro, eu queria parabenizar a Abrange pelo evento, assim, eu acho que esses encontros são muito importantes para os esclarecimentos. E eu tenho 2 perguntas, prometo que são rápidas. A primeira delas, naquela lista de processos que você mostrou para a gente, que tem os TCACs firmados, são 26 TCACs. Dentro deles, já estão abrangidos os TCACs que as administradoras firmam para apresentar o número de vidas? Não, porque esse é TC, né? Termo de compromisso. Tá. É outra coisa. Uhum. Mas, sim, a gente tem 38 TCs celebrados referente à IN 13/2016, né? Que é a prestação de informação de número de vidas administradas para fins do ciclo de intervenção fiscalizatória. TCAC e TC são institutos distintos, mas eles estão na mesma aba. Se você entrar na aba ali, você vai ver termos de compromisso e TCAC. Se for no termos de compromisso, você vai ver os TCs. A minha outra pergunta é bastante na linha do que a Daniela falou, que dessa questão da gente entender um pouquinho como funciona a interpretação da agência para essas normativas e para a interpretação da formação dos termos.
vocês conseguiram mostrar os principais objetos que são motivo de assinatura dos termos. Você tem uma relação dos principais objetos que não são aceitos e dos principais motivos de negativa? Ou até pela sua experiência? Olha só, como eu falei, o único tipo que não é aceito a princípio é o artigo 79, urgência e emergência. Por artigo 35, a gente não aceita se for formação da DIPRO e da DIOP, né? Para os outros, a gente aceita. Normalmente, o TCAC ele não é celebrado porque as partes não conseguem chegar a um denominador comum, ou então o TCAC é pedido quando o sancionador está muito já, um curso muito adiantado, né? E aí ocorre o trânsito de julgado. E aí tem a perda do objeto. Tá? Mas, assim, por acaso, os temas estão se repetindo, mas eu tenho outros TCACs já adiantados com outros temas já. Nos próximos meses, vocês vão ver que vão ser... Aquela listinha ali vai aumentar consideravelmente. Tá ok? Só complementando como essa sugestão apareceu, né, de a gente ter um compilado jurisprudencial, né, eu só queria ressaltar que a gente tem o entendimento de FIS, que a gente procura consolidar, enfim, decisões reiteradas, temas controversos, a gente tenta consolidar. A gente sabe que a gente não produz o entendimento na velocidade que a gente gostaria, porque a gente, enfim, tem uma série de outras coisas, a cobertura é curto, né? Nossos recursos, às vezes, são limitados para a gente produzir esses entendimentos na velocidade que a gente gostaria. Mas a gente tem essa crítica, a gente sabe que é uma questão que a gente precisa dar uma aprimorada, dar uma resposta melhor, até para qualificar o nosso processo de trabalho. Só para frisar que a gente está atento a essa questão, que a gente tem um instrumento que já existe, já tem alguns entendimentos publicados, que ajudaram a solucionar vários casos que eram controversos, que eram complexos, e que a gente está fazendo um esforço nesse sentido de melhorar essa questão e enfim, produzir mais entendimentos, procurar uniformizar e padronizar as decisões. A gente sabe que é um pouco complicado, né? São vários núcleos, e às vezes acontece de um caso ou outro ter uma questão controversa, um caso um pouco mais polêmico, de dupla interpretação jurídica, no caso, né? E a gente está procurando, enfim, melhorar e aprimorar essas questões em relação a essas divergências. Posso fazer? Nem me apresentei, sou gerente jurídica do Sistema Abrange, meu nome é Simone. É um prazer ter vocês aqui, viu? Obrigada. Uma dúvida prática para a Dani. No momento em que vocês estavam negociando esse TCAC, você viu a necessidade de deslocamento? Estou falando isso porque tem muitas empresas aqui, a maior parte das associadas à Abrange são partícipes de pequenas empresas, vamos dizer assim, pequeno, médio, né, empresa, operadora, e a necessidade de deslocamento, às vezes, dificulta um pouco o acesso à ANS, né? E numa negociação de TCAC, que é tão importante, né? Vocês viram essa necessidade de deslocamento até o Rio de Janeiro? Há uma iniciativa da própria ANS de poder fazer essa negociação num núcleo, por exemplo? Conta um pouquinho para a gente. Não teve nenhuma necessidade, né? Como eu falei, eu até antes de vir aqui para a apresentação, fui resgatar os e-mails. Eu vi o quanto que eu mandei de e-mail para o Marcos, porque é uma minuta extensa, então ela tem dúvidas e às vezes até sugestão de... Como a gente está negociando um contrato particular, uma cláusula você tem uma dupla interpretação, e aqui não está bom, aqui não está. Mas foi tudo resolvido por e-mail e agilidade. Eu não estive nenhuma vez no Rio de Janeiro. Foi tudo... Algumas questões, o e-mail, às vezes a gente fala, será que entendeu o que eu falei? Eu ligava, falava, mandei um e-mail assim, assado, a dúvida é essa. Então, não foi nenhuma. É um período longo, eu acho que foram uns 4 meses de negociação, 4 ou 5. Então, eu também absorvi as dúvidas, porque enquanto a gente está negociando, eu já estava colocando as equipes de cumprimento cientes do que eu estava negociando, para ver se era possível. Então, vinham dúvidas, inclusive, das áreas administrativas que eu levava. Olha, isso e tal, mas nenhuma necessidade de ir até o Rio de Janeiro. Perfeito. Isso já facilita bastante, né? Só adicionando que, enfim, tem um telefonema também, a gente atendo sem problema nenhum, eu recebo qualquer um que pedir. A gente já fez também conferência telefônica, né? E às vezes eu peço, somente as pessoas me ligam e falam, olha, só formaliza para mim isso aqui, eu estou te respondendo isso. Só formaliza isso para mim que eu vou te responder formalmente também. Porque aí vai constar no meu processo, você também vai ter uma documentação, fica todo mundo ciente e tranquilo daquilo que foi acordado. Tá bom?
Ok. E uma última pergunta. Aí é uma pergunta mesmo para a diretoria de fiscalização. Há uma tendência de que os processos administrativos sejam processos, vamos dizer, virtuais, né? A gente passe a adotar o mesmo sistema que o Poder Judiciário já vem adotando, que eles sejam na íntegra publicados ou virtualmente, a gente tenha acesso, enfim. Então, nós já estamos bem avançados do que foi um dia, né? Nós tínhamos pilhas de processo na ANS. Quando eu entrei, eu falei, meu Deus, quanto processo, quanta pilha. Hoje já está bem melhor. Não está ainda totalmente informatizado, né? Mas nós vamos caminhar. Eu tenho a impressão que não demora muito, não. É o futuro, não tem como mais. Papel é... Eu, às vezes, até estranho. Eu gosto de ler as coisas no papel, não gosto de ficar lendo em celular. Eu falo, eu quero impresso, não quero desse jeito, não quero na telinha do celular. Mas é o futuro, tá? Eu acho. Na verdade, a grande maioria dos processos da ANS já são eletrônicos, muitos já na intervenção fiscalizatória, todos os processos da operadora são eletrônicos. A grande questão é que a gente ainda está trabalhando com a tecnologia de informação a parte de peticionamento externo, de forma que tanto a gente consiga notificar e conferir as datas onde vocês conseguiram, onde foram cientificados, ou seja, que consumou a notificação, e a questão de peticionamento externo de vocês colocarem no processo os documentos para nós termos acesso. É essa parte mais que falta, mas internamente para nós os processos são todos eletrônicos. Então a tendência é ser como o Persus lá no ressarcimento com ao SUS. certeza. Não tem mais isso é para questões de integrações de sistemas e nessa última parte, essa parte do peticionamento externo mesmo e o cômputo das notificações. Que ótimo. Dos prazos. No vídeo, Paraná? Abrange Paraná? Gostaria de fazer uma pergunta para o Marcos, para a diretoria de fiscalização. É o Olavo que está falando, da Abrange Paraná. O seguinte, se existe algum estudo com relação à mudança, tá, do processo administrativo sancionador. A gente acompanhou alguma coisa nas câmaras técnicas, mas ainda o problema que há nos processos sancionadores é que não há um momento para, por exemplo, entrega de memoriais para os julgadores e nem a questão de uma sustentação oral, de repente, num processo importante da operadora. E isso, nós estamos falando de operadoras que, às vezes, um sancionador pode acabar com aquela operadora no mercado. Então, se existe algo pensado nesse sentido, já que existe essa evolução, inclusive, do processo eletrônico. Olha, a gente, nos últimos anos, procurou fazer algumas alterações em relação ao processo administrativo sancionador e também a norma de penalidade, né? Algumas coisas passaram, algumas coisas não passaram, e a gente acabou, recentemente, fazendo algumas pequenas alterações, mas isso ainda está pendente de publicação, enfim, para que a norma, que esses pequenos ajustes que nós fizemos no processo sancionador entrem em vigor. Mas não existe a previsão de sustentação oral. A gente sabe que é um pleito, algumas operadoras já apresentaram isso, a possibilidade de sustentação oral na colegiada, em determinadas possibilidades, em determinadas hipóteses, mas não foi enfim, isso não foi definido pela colegiada. A colegiada não adotou, não aprovou essa consideração, essa sugestão, né? Então, num primeiro momento, assim, a gente não vê que isso seja aprovado, essas questões. Eu acho que o caminho é um pouco contrário, né? Eu acho que o caminho é mais no sentido de tentar deixar o processo mais ágil e, enfim, com menos... né, óbvio que o contraditório e a ampla defesa devem sempre ser observados e o segundo grau, né, de recurso, mas deixar o processo mais enxuto, mais ágil e mais célere, né? Então, eu não vejo... Óbvio que isso pode ser levado para a agência, isso pode ser discutido sem problema nenhum, mas eu não vejo, num curto período de tempo, que seja aprovada uma mudança nesse sentido, de ser, enfim, aprovada mais uma fase processual em que haja sustentação oral ou apresentação de memoriais, né?
Você já tem a fase pré-processual da NIP, que já é um filtro, já tem a questão da defesa em relação ao auto de infração, mais o recurso, e ainda a possibilidade de revisão administrativa no caso de, enfim, que a própria 9784 permite em qualquer processo administrativo. Tá. Na Abrange Minas. Olá, bom dia. Meu nome é Fernanda, eu sou representante do Sinov. E eu queria fazer, na verdade, uma ponderação dirigida ao Marcos a respeito da dinâmica do TECAC. Há duas conclusões que eu julgo bastante relevantes da sua fala, né? Primeiro, um baixo número de TECAC celebrados aí ao longo do tempo, e a sua conclusão em relação à dificuldade que as operadoras têm na fase de negociação, né? Enfim, é nessa fase que muitas negociações não se concretizam, né? Exatamente pela dificuldade. Na minha experiência, o que eu tenho percebido como fator inibidor para as operadoras toparem a assinatura do TECAC? É a incidência das obrigações complementares num nível de rigor muito excessivo. Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes o processo sancionador diz respeito a uma obrigação específica. Em relação a essa obrigação, já é feito toda uma estruturação de obrigações para cessar aquela prática e corrigir irregularidade, que são os dois objetivos primários, né, da resolução. Mas, além disso, a operadora acaba tendo que aceitar uma série de obrigações, que são as obrigações que a ANS denomina como complementares, que muitas vezes são um rigor que as operadoras acabam considerando excessivo. Então, por exemplo, manutenção na faixa 1, no programa de monitoramento, da garantia de monitoramento do atendimento, enfim, envio de obrigações periódicas sempre sem atraso. Então, acaba que, embora eu veja que a intenção da ANS é fomentar uma regularidade mais genérica, acaba que a inserção dessas obrigações em níveis tão rigorosos acaba inibindo as operadoras de aceitarem aquele compromisso, principalmente porque os TECACs têm uma duração relativamente considerável, né? Então eles têm uma duração aí de um ano e pouco, às vezes um pouco menos. E durante todo aquele período a operadora vai se ver obrigada a atingir aqueles padrões muitas vezes altos, né, para aquela realidade daquela operadora. Então acho que a ANS talvez, né, já vendo que não tem conseguido fomentar tanto a questão dos TECACs, ela poderia rever essa prática, né, de ser um pouco mais flexível em relação às obrigações complementares e manter o rigor em relação às obrigações específicas, que são que, na verdade, atingem o objetivo central do termo de compromisso. Eu posso... bom dia, que eu vou falar pela minha experiência aqui. Na minha fala, eu falei que uma das nossas obrigações assumidas era a permanência na faixa 1 no monitoramento. Eu, assim, obviamente que isso foi uma situação que eu coloquei na empresa, de uma maneira geral, como forma educativa, mas havia não era tão severo no ponto de vista de se eu não cumprisse, o TECAC seria cancelado. Havia uma graduação de multas por não estar na faixa 1 de monitoramento. Por exemplo, eu começava de R$ 2.500 e até R$ 6.000. Não era algo impossível de se... Mesmo que a gente não cumprisse, se não ficasse na faixa de monitoramento no 1, ainda valeria a pena arriscar fazer o TECAC, pagar a multa por ter descumprido somente esse item e continuar o TECAC na sua maneira geral. Então, repito que eu acho que é interessante ler todos aqueles TECACs que estão no link que eu passei, porque cada cláusula que você assume uma obrigação, caso você não consiga cumprir, ela não anula o TECAC inteira. Ela vai vir uma multa razoável, proporcional àquela cláusula. Então, ainda assim, vale a pena assumir, no nosso caso, assumir o risco de se manter na faixa 1. No nosso caso, nós conseguimos nos manter na faixa 1 e não pagamos multa pelo descumprimento desta cláusula. Então, o TECAC ele é negociado por descumprimento de cláusula e não nele inteiro. Então, seria um absurdo se fosse assim, então não fiz isso, agora vou perder todo o trabalho. Né? Então, ainda assim, vale a pena. Deixa eu só frisar algumas coisas, né? Em primeiro lugar, o TECAC ele é um encontro de vontade, né? Nem todos os TECACs têm obrigação complementar. Pode ser que o TECAC seja tão complicado de ser cumprido, a obrigação padrão dela de cessar e corrigir, que não tenha complementar.
Mas, como a doutora falou, normalmente, para as obrigações complementares, a gente prevê a obrigação subsidiária. A gente pega a operadora ela tem, nos últimos ciclos, ficado na faixa 1. A gente fala, ok, você vai então se manter nessa faixa 1. Caso você tenha uma piora, digamos para a faixa 2, você vai pagar o valor de R$ 2.500, como a doutora falou. Então, a gente prevê mecanismos dentro do TCAC para que o descumprimento, enfim, por conta de flutuações do mercado, não atinja aquele termo e não prejudique a operadora. Tá? Em relação às obrigações, às informações periódicas, né, para ser descumprida a informação periódica, é necessário que a informação a ser encaminhada ela não tenha sido encaminhada no período que o TCAC estava vigente, que essa informação tenha virado representação, que essa representação tenha sido julgada em primeira instância, que essa tenha sido tido recurso contra essa decisão e tenha ocorrido o trânsito julgado. Então, isso, no espaço de um ano, é uma obrigação que eu entendo, a princípio, tranquila de ser cumprida. Mas, como eu falei, a gente está aberto a discussões para melhorar o processo, melhorar as obrigações. Basta também que os senhores também tragam para a gente opções. A gente trabalha com o que a gente tem na mesa hoje em dia. Se o operador quiser propor uma coisa diferente, a gente vai analisar. Tá ok? Obrigado. Marcos, aproveitando e complementando, acho que muito em linha com o que a Fernanda colocou, que era uma das minhas perguntas também, inclusive. Eu acho que um dos pontos de alerta do TCAC é porque, na verdade, o seu descumprimento implica em uma, digamos assim, uma sanção regulatória de uma solução regulatória muito pior do que o que a gente tinha antes, né? Que, salvo engano, a gente tem todas aquelas penalidades que vão seguir e ainda tem, na verdade, uma penalidade de descumprimento de TCAC, né? Na verdade, a sanção de não celebrar o TCAC ele já existia antes. Já existia já. Já existia, mas, na verdade, agora eu tenho mais uma por descumprimento do TCAC, certo? Não, a descumprimento continua sendo a mesma coisa. É a multa, né, pelo descumprimento. Então, mas a multa a opção minha de não celebrar TCAC, eu sigo com aqueles meus processos sancionadores. A minha opção de celebrar um TCAC e de ter uma digamos assim, uma consideração de não cumprimento por parte da agência implica também numa multa de não cumprimento do TCAC, certo? Sim. Então implica mais uma infração. Mas uma das coisas que eu queria colocar é o seguinte, quer dizer, a operadora, sabendo de todos esses riscos, ela não vai simplesmente colocar um TCAC ou discutir um TCAC com a visão de que não vai conseguir cumpri-lo. Mas, eventualmente, aí é a questão. Algumas regras colocadas ali dentro do TCAC ou algumas dos pontos discutidos podem ser, talvez, inviáveis de serem cumpridos, né? Ou terem uma dificuldade gigantesca. Cito assim, um ajuste de cláusula contratual que envolva 300 mil contratos. Olha, estou chutando números, tá? Na verdade, é pura simplificação. Nesse caso, a gente tem um risco grande de descumprimento. Eu queria falar com você até que ponto a gente tem cláusulas que são de difíceis cumprimentos dentro de um TCAC comum que vocês discutem. Vamos lá. As partes têm que estar à vontade com aquilo que está escrito, né? Você falou de cláusula contratual. Há pouco tempo a gente fez um TCAC com a Qualicorp, né? Que está até ali na lista. É um TCAC de artigo 66 e ela teve que editar todos os contratos dela. E ela editou. Só que como é que é o aditamento? Você vai informar. Aditamento é meio informação. Vai consertar o contrato aqui para frente e vai informar os outros que foi editado, foi consertado aquilo para trás. Então, assim, se porventura, a gente tenta discutir as cláusulas e tenta fazer de uma forma que fique tranquilo para todo mundo. Mas as pessoas também têm que manifestar essa dificuldade para a gente. A gente trabalha, a princípio, com o que seria o básico para resolver. Se tiver uma dificuldade, a operadora tem que expor para a gente poder tentar chegar ao meio tempo, tentar resolver. Ou então, simplesmente chegar à conclusão que, olha, infelizmente, não tem como fazer, mas podemos tentar pensar outra situação, outra forma. Nesse caso aí, complementando, tem uma ferramenta de aditamento, quer dizer, tem uma chance da empresa e da INS voltarem, sentarem e dizer, olha só, aquela cláusula não é impossível de ser cumprida, etc., e fazer um aditamento ou não? Quero dizer assim, dá o exemplo que você colocou da Qualicorp, eu não sei até que ponto o contrato, na verdade, era um pouco... Vamos lá, a princípio é aquela história, uma vez fechado o TCAC, a gente não adita ele, tá? Mas você vai ver, eu vou ter que ser claro com vocês, também está exposto ali no termo, teve um aditamento, no caso de autorização de funcionamento, tá? Em que foram os primeiros casos de autorização de funcionamento, e o prazo que a gente tinha pensado inicialmente para que essa operadora, de fato, ingressasse no mercado, obtivesse o registro de autorização, ele se mostrou pequeno. E aí, com base na área técnica, com a anuência da Procuradoria Federal, e encaminhando novamente a questão
para a diretoria colegiada, foi feito um aditamento não da obrigação em si, mas do prazo. Aumentou-se o prazo. Só que, como contrapartida, aumentaram-se todas as multas referentes àquela obrigação. Porque se eles cumprissem, aí seria uma coisa mais pesada. Tá? Mas a gente tenta resolver, a doutora sabe disso. Tanto na fase de negociação quanto na fase de fiscalização, a gente tenta sempre ter muito contato com a operadora, com a compromissária, para tentar resolver todas as dúvidas delas, para não ter nenhum problema nisso. Eu vou complementar aqui, porque eu acho assim, o tamanho da proporção ela é relativa ao tamanho da operadora. Uma que tenha 300 mil contratos, uma que tenha 340, ela vai estar dentro de um universo proporcional. Também era uma preocupação nossa. E qual que era o nosso? Nosso era aditar todos os contratos. Como é que eu vou chamar esse mundo de gente para vir aqui para explicar isso, para assinar um aditamento? Essa foi uma das coisas. E não foi necessário, porque o aditamento, né, do contrato em si, de cada produto individual, de todos que tinham aquele contrato, não foi necessário que eles viessem assinar, porque a exclusão daquela cláusula beneficiava o consumidor. Então, era para a proteção dele. Então, bastou, no nosso caso, cumprir que, na área restrita dele, do site, ele tinha aquela... a informação de que aquela cláusula não pertencia mais ao contrato dele, que ela tinha sido anulada, e o envio ao boleto da carta explicando que o contrato dele não tinha mais aquela cláusula, que nunca mais ia ser aplicada, já foi suficiente para ter um aditamento e uma correção naquele contrato. Não foi necessário trazer aquele universo todo de beneficiários para assinar algo, então isso viabilizou o cumprimento. Então, acho que se fosse 300 mil contratos para mexer, também só seria ali a quantidade, mas seria a forma seria a mesma seria forma. a mesma forma de resolução. É que, no caso, uma exclusão de cláusula, né? Imagino que talvez uma alteração de cláusula não ia conseguir fazer dessa forma, né? Nesse caso da Qualicorp, como eu falei, como também está exposto, foi a alteração do percentual de multa dos juros de moratório. Foi de X para 2%. Ela comunicou a todo mundo, alterou os contratos dela. As associações ou os clientes finais? Olha, eu não, de cabeça não lembro, acho que os dois. Acho que os dois. Acho que ela botou na área do cliente, lá do beneficiário, né? Para ele olhar se quiser. Perfeito. E comunicou aos contratantes para que também eles, por sua vez, também comunicassem aos beneficiários. Perfeito. Abrange, vamos lá, gente. Abrange Ribeirão Preto, vocês têm alguma pergunta? Que eu acho que não veio nenhuma ainda da Abrange Ribeirão. Abrange... Desculpa. Opa. E das demais regionais, ainda que não fizeram nenhuma pergunta, que a gente está terminando. Eu queria aproveitar só, eu deixo até essa pergunta para eles dois. Desculpe. Bom dia para todo mundo. Eu ia deixar para fazer essa pergunta para o próximo módulo, mas não queria perder a oportunidade da pergunta do outro colega anterior, referente ao processo administrativo ter, por exemplo, sustentação oral, enfim, para o pessoal da Difis, né? O que eu sinto na prática e cuido disso na minha operadora diretamente? Às vezes nós ficamos assim com essa necessidade de uma sugestão de sustentação oral, embora a necessidade seja que os processos sejam ágeis e tudo mais, mas por qual motivo, né? Quando nós apresentamos um recurso, às vezes há um fato novo, às vezes há um pedido de parecer da DIPRO sobre aquela demanda, e o que vemos de decisão, o que nós observamos nas decisões, é uma reiteração do que foi dito na primeira instância. Então, assim, fica difícil para nós entender que a fase recursal ela é efetiva. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês como funciona isso, se possível, se vocês pudessem nos esclarecer. Como que é feita essa análise em segunda instância, né? Por que não há um parecer analisando o que nós reivindicamos item a item, e somente uma remessa genérica do que foi decidido em primeira instância? Então, assim, nós apresentamos fatos novos. A doutora está falando de juízo ou está falando de... Processo administrativo. Não, então, porque tem o juízo primeiro. Sim. Esse é feito pela Difis, tá? E aí sim o recurso ele é apreciado devidamente pelas diretorias colegiadas, pela diretoria relatora. Isso. Né? Aí, quando nós observamos na colegiada, aparecem 3 anexos lá no site que reporta a decisão da Difis. Então, exemplo, eu, num recurso, remeto lá uma necessidade da análise da demanda pela DIPRO. Reiteramos a decisão anterior. Mandou para a DIPRO, não mandou? Eu não fico sabendo. Eu tiro cópia do processo, porque eu imagino que lá vai ter alguma observação que nos anexos lá do site não tem. Não tem nada. Então, assim, fica essa sensação de que o que nós escrevemos não foi lido.
né? Sendo bem sincera aqui e até passando para vocês a nossa dificuldade do lado de cá e por que nós queremos uma sustentação oral, né? Um outro ponto, só para pegar o gancho, essa decisão da colegiada, eu não recebo, eu recebo um e-mail, uma GRU para pagamento, em 5 dias úteis. Então, vejam como que é a prática desse processo administrativo como um todo. Então, é por isso que eu acho que fica essa exigência do mercado, de uma necessidade, de uma sustentação oral, enfim. Eu acho que esse tema seria para o próximo, mas eu não queria perder a oportunidade da pergunta do colega e a gente já consegue, talvez, sanar essas dúvidas. Obrigada. Assim, na verdade, a gente tem uma fase robusta de... Eu não sei se vocês estão me vendo, se eu tenho que levantar. A gente tem uma fase robusta de instrução, né? Que é a fase de instrução, que é a fase principal, em que as provas têm que ser apresentadas, enfim, e tudo sustentado. Além disso, ainda tem o juízo de reconsideração feito pela própria diretoria de fiscalização, né? E isso também enfim, mais alguns processos, mais algumas decisões já são reconsideradas nessa fase, né? E posteriormente, né, após a reconsideração, o processo é remetido para a relatoria correspondente elaborar o voto, né? Então, cada relatoria vai analisar e vai elaborar o voto de acordo com, enfim, com o mérito do processo, né? A questão da sustentação oral eu acho um pouco complicado até por algumas questões. Primeiro, a Lei 9784 não tem isso no processo administrativo, isso não é um rito amplamente adotado no processo administrativo como um todo, né? Você não tem, pelo menos eu desconheço, vamos dizer assim, que isso seja comum nos processos administrativos de outras áreas, né? A gente pode citar, sei lá, do Detran, sustentação oral para multa, até existe Receita Federal, enfim, isso não é uma prática corriqueira, vamos dizer assim, do processo administrativo como um todo, na administração pública federal como um todo no nosso país, né? Então, é um pleito a ser considerado, é claro, a gente pode analisar isso, mas a gente, assim, além disso, a gente tecnicamente não vê qual a grande vantagem que isso traria, né? Como é que seria feito? O advogado iria na colegiada, e aí a colegiada, imagina, tem 300 processos, teriam 300 advogados para fazer 300 sustentações orais a cada colegiada, a colegiada duraria 5 dias, entendeu? Então é uma questão de difícil operacionalização até na prática. A gente entende que é um pleito razoável, é um pleito... faz sentido, né? Óbvio que se a gente puder, quanto mais discutir o processo, né, isso é uma coisa que né, rediscutir o méritos pode trazer um resultado melhor, mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter uma perda da evolução desse processo, né? A gente tem dificuldade, né? Os diretores têm uma série de atribuições, né, produção normativa, imagina, né, assim, não só existem processos administrativos sancionadores, tem processo de ressarcimento ao SUS, tem processo de taxa de acesso suplementar, tem processo de DLP. Imagina cada desses processos das diferentes áreas, a gente ter uma sustentação oral para rediscutir cada um mérito desses processos. Então, assim, é uma questão delicada, a gente entende que é um pleito razoável, mas, assim, até por uma questão operacional e técnica, uma dificuldade de você implementar isso, por questão de tempo de análise, enfim, como é que seria feito, quanto tempo seria, a colegiada teria que estar lá, enfim, mas é uma coisa que a gente pode pensar, amadurecer, e a gente não tem também muitas práticas disso em outros processos administrativos similares para a gente poder analisar. Exemplo do que nós temos na SUSEP, existe, né, audiência de sustentação. Só para eu pegar o gancho também, qual é a recomendação que vocês nos dão? Então, por exemplo, vamos dizer que o que temos é isso, e, obviamente, existe também RN de audiência. Eu consigo marcar uma audiência com o fiscal e vocês são abertos lá para nos receber. Então, tem como a gente tentar um outro caminho. Mas o que eu faço quando um recurso que eu protocolei, eu não recebo o retorno para eu pensar numa revisão e eu recebo uma GRU para pagar em uma semana? Por exemplo, isso arrisco dizer 100% dos casos. E, recentemente, nós recebemos uma matéria do mercado que falava que 97% dos processos que vão para recurso são indeferidos. Então, não é possível que, com todos os benefícios, só para a gente pensar, né? Não é possível que, com todos os benefícios de 40% de desconto numa primeira oportunidade, que é muito viável, e depois, sim, 20%, não é possível que esses recursos estão chegando por meio protelatório, porque não é vantagem para nenhum operador. Eu arrisco dizer até que todo mundo aqui opta pelas desistências de defesa, não tem a mínima chance, vamos desistir.
é muito benéfico para a operadora ter esse senso crítico de dizer, não, prefiro os 40% se eu tiver uma chance de erro minha. Então, eu acredito que tudo que chega em grau de recurso é porque há oportunidade de defesa. Em 97% por um estudo de mercado é indeferido. Só para trazer um pouquinho aqui. E queria uma orientação de vocês de como eu devo proceder quando eu receber uma GRU com uma semana de pagamento, mas eu quero entrar com um processo de revisão, ou eu quero marcar uma audiência, ou eu quero... Como que eu faço? Então, esse é o desconforto do momento. Eu acho que todo o nosso esforço na Difisa, agora, com a doutora Simone Freire, nesses 2 mandatos dela, é o seguinte: presta atenção, gente, no começo, não deixa chegar lá para o final e depois falar é tudo indeferido. Não, nós temos a NIP. A NIP é um instrumento maravilhoso, nós não vamos falar dela hoje aqui, mas tentar acabar com o processo antes, não deixar chegar no final. E essa questão de você receber um ofício com a multa é prevista na Lei de Processo Administrativo Sancionador. Você pode receber, sim, um ofício te notificando. Você... Não sei o que... Eu entro com recurso. A próxima notícia que eu tenho é uma GRU. Exatamente. E você não pode ter visto esse processo? Não, você é notificar. Então, a notificação... Mas, veja, a GRU vai acompanhada de um ofício notificando, gente. Às vezes sim, às vezes não. O que vem por e-mail veio uma... Ok, aí a gente vai para a Corec, vai vir uma GRU. Então, okay, aí não é mais difícil, não é mais difícil, é Corec, eu também não vou só para responder. vocês sentirem o lado de cá e as dificuldades que nós temos. Mas a regra é que chegue corretamente, com ofício e... Não é a regra. Não, é a exceção. Da minha operadora, sim. Tudo é... A regra é, entro com recurso, eu faço o monitoramento. Mas, assim, sou surpreendida semanalmente por GRUs por e-mail. Às vezes vem pelo PTA, aí vem bonitinho. Mas também com prazo curto. Mas até isso aí, é sinal tudo que bem. você está deixando a operadora receber muita multa. Você tem que tentar resolver isso antes. Não, Toda a minha semana operadora você ela recebe arquiva GRU. 95% de NIP. Eu estou te falando do residual. O residual é toda semana multa? 95%, sim, porque a ANS traz multa de 2016, né? Tem coisas de 2014 parado, ainda não deu prescrição intercorrente. Não é tempo real. Uma coisa é o fluxo de multa de caixa, outra coisa é a competência. Então, eu tenho, sim, GRUs antigas, mas o controle da operadora é feito minuciosamente. Nós temos sistemas de controle. Eu estou te falando de 5% do meu problema dentro do espaço NIP, das reclamações, enfim. A dificuldade é simples. Como que eu faço? Primeiro, não tenho recurso analisado, não sei o parecer da ANS qual é. Fato. 2. Você tem um recurso analisado, você pode discordar. Reiterar. Eles não analisam ipsis literis. Isso é o seu posicionamento. Genérico, você todos os casos. Eu não posso sim. afirmar que a área não analisou o recurso. Mas, considerando que isso seja verdade, não estou pedindo para vocês me dizerem o que eu tenho que fazer. Não estou pedindo para vocês salvarem esses meus casos. Eu estando nessa situação, o que eu faço? Não, tudo bem. É que você está fazendo uma afirmação, você está afirmando que as outras áreas não fazem uma análise do recurso. Eu não posso afirmar isso. Não, então, mas eu estando nessa situação, você não precisa afirmar, mas eu estando nessa situação, o que eu devo fazer enquanto operadora perante a ANS com os recursos que vocês nos dão? Olha, eu acho que uma primeira... O que tem de espaço lá dentro, entendeu? É só isso. Um primeiro ponto, a fase de instrução, né? A fase inicial, tentar apresentar, enfim... Isso já foi feito. Então... Se eu fui com recurso, é porque não valia a pena desistir da multa. Então, é um caso que eu acredito. Mas olha só, a gente tem que entender o seguinte também. Você está dizendo que esse caso teria um erro. Não necessariamente. Não necessariamente. Se a primeira instância entendeu dessa forma, pode ser que o entendimento... Eu não sei o caso concreto. Não, tudo bem. Pode ser que o entendimento da agência em relação àquela questão é esse mesmo. Né? Independente do que você apresentar ou não. Que seja um. Eu quero saber a providência. Você me disse o volume que você a gente recebe administra toda semana uma GRU indevidamente. A cada 15 dias, um mês. Agora já... Não, mas o histórico é dinâmico, né? É dinâmico. Toda a gente semana paga 3, 4... diferente de 15 dias, que é diferente de um mês. Sim, mas que seja uma por mês. Todas que eu recebo é pelo meio eletrônico. E todas estão sem ofício e todas estão erradas. A maioria. Não sei se as pessoas têm essa sensação aqui. É a minha opinião, é a minha sensação.
Tem quem não receba GRU também, mas eu sei que isso é COREC. Então, exatamente. Se você sabe que isso é COREC, nós não temos por que, enquanto DIFIS, ficar te falando coisas que não eu quero é da nossa então, área. A COREC, perfeito, então passo à frente. Certo. O que eu faço diante de um recurso que correu assim, nesse formato, e eu quero, talvez, fazer uma revisão? Você entra com uma revisão administrativa. Mas e essa multa de 5 dias que já saiu? O que vocês me aconselham fazer? Não sei se eu tenho que fazer um pedido de parecer formal. Não tem como, olha só, não tem que aconselhar. Se você tem duas opções, né? Se você quiser entrar ou pagar a multa, resolver o problema, como 40% lá, o desconto de 40% que não existia, né? Então a gente tem que voltar um pouco o histórico, né? Antes, né, a gente sequer tinha essas questões, a gente sequer tinha a opção dos 40% iniciais, né? Então isso foi uma primeira questão que a gente adotou, né, um dos pontos que a gente reformou no nosso processo administrativo sancionador, né, para estimular, enfim, em relação àquelas questões... O autoconhecimento. Exato. Perfeito. Então, a revisão é aquela questão. Você tem, como nesse caso, você tem o direito, é uma escolha sua, você pode querer pagar os 40% ou não. Né? Não tem como eu te aconselhar em que caso você vai solicitar... Eu estou sendo clara. Os 40% já foi, os 20% já foi. Pegando lá na frente, lá na frente, a opção é ou a revisão administrativa, ou se você tem tanta certeza que essa multa é indevida, você vai para a justiça e deposita em juízo e vai discutir. Mas administrativamente não tem. Tá bom. Administrativamente, é que a judicialização é o último recurso. Então, mas nós seguimos lá exatamente o que fala a lei do processo administrativo. Perfeito. Não tem o que inventar além disso. Esses problemas que você tem administrativos e que chega por ofício, ou às vezes não chega, ela diz que não recebe. Isso tudo são coisas que a gente tem que acertar lá. Não é na DIFIS, é GFIM, é COREC. Mas, gente, eu posso, inclusive, levar esses problemas de vocês e vou tentar ver o que eu posso fazer lá. Agora, o que dá para fazer você exatamente é o que a lei fala, revisão administrativa, ou então você tem que tentar judicializar, não tem outra forma. Sim, é que o problema é que para eu fazer a revisão administrativa, eu tenho que ter conhecimento da decisão antes de chegar à GRU. Este pedaço está sendo pulado. Entendi. Talvez vocês mandam para a COREC para falar e a operadora não recebe. Entendi. Então eu estou com esse, não sei se eu estou equivocada. Mas esses casos que vocês têm tanta certeza assim de um equívoco, na própria decisão já de primeira instância, já que você está afirmando que todos os recursos não reanalisam nada, é o mercado, eu tenho um estudo de mercado publicado. Se eles simplesmente replicam, né, a decisão de primeira instância, discute na primeira, não espera a segunda para discutir. E foi o que você falou. Solicita um pedido de reunião com a gente, para a gente tentar resolver isso na esfera da DIFIS e resolver o problema. Né? Se você tem essa percepção, antecipa um passo, dá um passo para trás e já, enfim, teve a decisão de primeira instância e faz. Agora, eu não posso afirmar que as outras áreas não analisam o recurso. Não, ok, mas eu, operador, estando diante de um recurso que eu recebi uma GRU e não tive tempo de encaminhar para revisão, então, veja bem, deixa eu te falar uma coisa. Ali, na DIFIS, nós somos muito abertos. Todas as pessoas, as operadoras que nos procuram, nós atendemos, ou por e-mail, ou reunião presencial, do jeito que quiser. Perfeito. Tá certo? Sim. Agora, eu não gosto, assim, generalizar, falar, tá tudo uma porcaria, a gente recebe tudo errado. Aí fica complicado. Não, desculpa, sendo não é isso que eu tô dizendo não aqui. É nem coisa mais da DIFIS, é coisa lá para frente. Entendeu? Ainda que seja lá para frente, a gente está disposto, a gente ouve, recebe, é e-mail, é telefone. Você vê, a doutora fez toda uma negociação por e-mail, não teve nenhuma vez nem comparecer à sede da agência. Nós somos bem abertos. Acesso telefone, perfeito, sem dúvida. Entendeu? Então, eu acho assim, não fico até chateada de ver que chegou nesse ponto, de você receber toda semana uma cobrança e está tudo errado e o recurso não é analisado igual você falou, eu também desconheço. Então, eu acho que está faltando aí você não deixar chegar nesse ponto. Não, acho que eu posso fazer o levantamento desses casos e talvez procurar a COREC. Com certeza. Ou mediante ofício, talvez é uma alternativa. Isso, nós tá bom. Mas enquanto que isso não acontece, aí talvez tentar o procedimento da revisão, que fica o prazinho apertado, ou judicializar. Bom, só para a gente dizer, esse mostra o tanto de assunto que a gente tem, que são muito importantes até durante... acho que fica aqui o recado da gente talvez montar uma outra oficina com o NIP e com o processo sancionador,
também, até para poder complementar. Eu acho que esse problema também não é isolado, é um problema que tem mais operadoras também envolvidas. A gente já teve casos de operadoras que não receberam o e-mail com a GRU e aquilo vai para frente, quer dizer, não pagou, eventualmente aquele desconto concedido é cancelado e etc. E acho que temos também, só para complementar também esse assunto, não necessariamente precisando da resposta aqui agora, mas para a gente guardar. Eu acho que, de forma bem simples, eu penso que o que está sendo trazido à tona é justamente que isso que foi relatado é uma realidade. E quando a gente está diante de uma agência tão austera e tão rigorosa, no mínimo, a gente espera reciprocidade. E, realmente, por vezes, os recursos são encaminhados e as decisões são tomadas como se nada de novo tivesse sido dito, relatado ao processo. E isso é muito frustrante, porque você vê ali uma agência tão rigorosa que, ao mesmo tempo, é tão falha, a ponto até mesmo numa situação como essa, não há uma absorção desta realidade, em que um não quer responder pelo outro, e nem é isso que a gente está esperando, mas que, pelo menos, aceite o que está sendo dito, e não de uma forma tão resistente como a gente está vendo agora. Eu acho que, no mínimo, é isso que a gente espera. Veja bem, nós fomos chamados aqui para falar sobre intervenção e sobre TECAC. Tá? Nós somos da diretoria de fiscalização. Eu posso responder pela nossa diretoria. Eu não tenho como responder pela Secretaria-Geral, pela diretoria de produtos, nem por outra diretoria qualquer. Tá? Eu estou dizendo, afirmo, e eu penso que não estou sendo intransigente em nenhum momento. Eu ouvi o que ela disse, entendeu? Disse onde ela tem que procurar, porque não adianta eu ficar falando com ela aqui, rebatendo o que ela está me dizendo, mesmo porque eu não sei, tá? Eu não consigo nem argumentar com você, entendeu? A diretoria de fiscalização está sempre aberta, quem aqui nós temos mais contato, sempre aberta a recebê-los, tá? Eu não sei se você está fazendo assim, se você não está concordando, você alguma vez não foi recebida, porque eu quero dizer pela diretoria de fiscalização, é assim que a gente trabalha lá, entendeu? Então não tem nem esse rigor todo, isso tudo que você está dizendo, ali não tem, não existe, tá? Eu queria deixar claro isso, e eu estou aqui respondendo pela fiscalização e por esses dois temas que não tem nada a ver com GRU, com envio, com recebimento, nada a ver com isso. Tá? Então, a gente até abriu, não deveria ter aberto, porque eu não, sinceramente, não é interessante ouvir isso que você está dizendo agora, que nós somos inflexíveis, rigorosos, nós ali não somos. Tá? Só para a gente agora também, voltando aqui, né, os temas principais, fica talvez aí para a gente fazer, de repente, uma nova oficina com esses outros temas todos. Dentro do TECAC, eu acho que tem algum ponto importante que a gente estava conversando com o Marcos antes do evento começar. Para quem sabe avaliar, doutora Flávia, doutor Frederico também, avaliar a possibilidade de que os processos que estão sendo negociados a nível de TECAC, não que eles fiquem parados indeterminadamente, mas enquanto esse processo de negociação está acontecendo, eventualmente definir alguns prazos e esses processos pararem, porque é difícil, do ponto de vista das áreas, convencer as suas diretorias de um projeto novo, de um processo de ajuste que envolve um pagamento de um percentual, uma fração da multa e mais ajuste operacional, e depois de convencê-los também fica difícil, talvez, se por acaso acontecer desse processo caminhar e for julgado, fica difícil de voltar atrás e dizer, olha, mas foi julgado, não temos mais como fazer nenhuma outra ação. Então, quem sabe definir algum prazo, não estou falando aqui de prazos extensos para que a gente só sobre extrapagamento. Na verdade, definir algum prazo só para que esses processos não caminhem. Eu acho que é um ponto importante. E voltando aqui, eu acho que só para saber se a gente tem também mais perguntas sobre esse tema em específico. Só um parênteses. A gente vai ouvir, absorver tudo que foi dito aqui sim e vai tentar melhorar o que dá para ser feito. Inclusive conversando com as outras áreas. É por isso que a gente está aqui. A gente não está aqui inflexivelmente, não escutando o que vocês estão trazendo para a gente. Muito pelo contrário. Nós estamos absorvendo todas as sugestões e contribuições e analisaremos oportunamente.
né? Eu só coloquei a questão da sustentação oral, por exemplo, e dei o posicionamento do que isso já foi trazido e a agência sustentou. Isso não significa que eu não estou escutando e eu não estou, analisando o que vocês estão trazendo. A gente vai analisar essas questões e vai verificar da melhor forma possível o que a gente pode melhorar nos nossos fluxos de trabalho, inclusive com uma melhor interlocução com as outras áreas, para que situações como essa sejam, no mínimo, assim, padronizadas, tenham uma questão padronizada em relação a isso. Em relação à questão do TECAC, não sei se o Marcos tem mais alguma coisa para acrescentar. Não, como a gente já conversou, né? A lei, ela fala a verdade que suspende durante a vigência do termo, né? Antigamente, o processo ficava parado, né? E isso muitas vezes era usado como subterfúgio por algumas poucas pessoas para levar à prescrição do sancionador, né? A gente optou inicialmente por não suspender o processo, a não ser com a celebração. Mas é tudo questão de maturação também, gente. A RN de 372 é de 2015, já se passaram 4 anos, e, enfim, se vocês tiverem sugestões para fazer, podem fazer, a gente vai analisar, vamos levar para o colegiado, vamos seguir todo o trâmite, tem que seguir, e a gente não está fechado a ouvir essas propostas, não. Tá ok? Agora nós vamos fazer um intervalo de 30 minutos, tá? Depois retornaremos com o outro painel. Muito obrigado.